de dar conta de chegar a tudo isso. Né? Então é isso. Um outro elemento que é muito importante desse estudo, eu ainda delimitaria mais ainda a ideia da foz. Desculpe, a ideia da nascente. Eu falei foz, desculpe. A ideia da nascente. Porque se você desce um pouco mais e chega especificamente ao município de Piancó, você vai encontrar dois grandes reservatórios de água, certo? Que é o Coremas Mãe d'Água, gigantesco. Só isso aí já daria um outro estudo completamente diferente, certo? E pelo que a gente entende, certo? A região que você também está estudando é uma região extremamente serrana, extremamente acidentada. Então, o eixo norte talvez seja a parte do canal de transposição mais difícil de ser feita. Eu acho que é a parte onde você vai encontrar as grandes dificuldades, né? E esse é um debate, viu, Manuel, que vem desde 2004, 2005, certo? Que era fazer a transposição e como transpor a água nessa região serrana. Porque essa região aí, principalmente do seu município, Itaporanga, é exatamente esse divisor do Planalto da Borborema, da Serra da Borborema, entre Pernambuco e Paraíba. Né? Com altitudes significativas e com grande dificuldade para que você encontre uma maneira de puxar, né, um eixo do canal para dentro do Piancó. Então, são coisas que são muito importantes para que o seu trabalho ele fique redondinho. Eu não sei, sabe, Lima, mas eu ficaria... É um TCC na forma de artigo, muito pequeno, né? E você falar que vai estudar todo esse território, toda essa região, é arriscado, não dá conta. E não deu conta. Então, se você pegasse aí esses trechos do Vale do Piancó, no município de Itaporanga, o PB, onde você estudou, ficaria melhor ainda. E você poderia falar, no geral, colocar mapas, tem muitos mapas, tem mapas com esquemas de como seriam o eixo norte, o eixo leste, as bifurcações, como é o caso do Vale do Piancó, né, para que a gente tivesse uma noção mais organizada, mais objetiva do trabalho, sabe? Eu acho que o seu trabalho ele vai dar conta de trabalhar aí com essas comunidades comunidades rurais do município de Itaporanga, PB, entendeu? Esse norte de esperança começaria aí nessas nascentes do Rio Piancó, né? E eu acho que você daria conta melhor do que falar de todo o Vale do Piancó. Mas, olha, o eixo norte se calcula que beneficiaria 900 mil pessoas, quer dizer, quase 1 milhão de pessoas. Certo? Quando você fala do eixo na Paraíba, leste e norte, você calcula em torno de 700 mil pessoas. Mas quando a gente fala de 900 mil pessoas, quase 1 milhão de pessoas, na verdade os estudos eles estão prevendo... Cair, foi, Lima? Acho que ele se caiu mesmo, professor. Voltei. Voltou. Pronto. Eu acho que essas 900 mil pessoas, quase 1 milhão de pessoas, se refere a esse esquema Piancó-Piranhas-Açu. Certo? Ou seja, e provavelmente alguns municípios do Ceará também, nesses dados. Então, veja, em alguns momentos você fala de dados muito gerais e tem uma coisa que é preciso ser dita, tanto na introdução como nos primeiros capítulos,
que é como se deu, de fato, esse projeto de transposição. Está faltando isso no seu trabalho, entende? No seu trabalho, você começa a falar que a transposição do Rio São Francisco, a partir de 2013 e tal, e tal, e tal, e tal, e você continua, né, com essa ideia de 2013, etc. e tal. Quer dizer, 2012, 2013 é esse eixozinho do Piancó. A transposição vem lá do começo dos governos Lula, entende? E você precisa reorganizar essa ideia do tempo, né, para que não fique esse erro aí. Você fala, porque a transposição do Rio São Francisco, a partir de 2013, quer dizer, você lê uma fonte que está falando de um período 2013, que voltado aí para essa região nossa, né, e mistura com a ideia geral do projeto, do programa, certo? De 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, né? E são obras, por exemplo, o governo Bolsonaro agora fez duras críticas, dizendo que o PT passou muito tempo e que não sei o quê, e que não terminou, e que poderia terminar, e que, na verdade, né, são obras de infraestrutura, né, em áreas extremamente difíceis de serem feitas, né, e que realmente deram trabalho, sim. Claro que aí você tem empresas que são corruptas, que querem ganhar mais do que deveria, então tudo isso tem que ser analisado, e tem vasto material de pesquisa sobre o assunto, sabe, Manuel? Olha, tem muitas pesquisas sobre a transposição do Rio São Francisco, em nível de tese de doutorado, dissertação de mestrados, né? Artigos científicos, e você se prendeu muito a usar, às vezes, dados de alguns blogs locais. E dados, aí, muitos dados tendenciosos, certo? Da imprensa, é uma imprensa que, de certa forma, absorveu e propagou o discurso bolsonarista aí na região. Então, você tem a sua visão crítica, a sua análise crítica, mas as suas fontes, em alguns momentos, elas são ruins. Elas não correspondem à realidade dos fatos. Né? Eu acho que poderia ser interessante. Era muito interessante também, nos dados gerais, você falar do tamanho, da extensão, né? do valor da obra. Tem dados também sobre isso aí, que seria interessante trabalhar. Antigamente, o chamado Ministério de Integração Nacional tem dados, né? Ou pelo menos pesquisas usando os dados do Ministério da Integração, porque o governo Bolsonaro ele fez questão de apagar tudo, né? É um desgoverno no sentido da informação, né? E também, eu fiquei muito preocupado com essa escala que você fala, na grande quantidade de municípios. Só na Paraíba são 10 municípios, 10 ou 11 municípios. É muita coisa, entende, Manuel? E você termina falando de todos, só num parágrafo ou dois, o que demonstra que não dá para você dar conta de tudo isso. A pesquisa não dá conta de tudo isso. Você pode até falar, agora, se você diz lá, no título do seu trabalho, que está trabalhando uma área específica, que é onde você alcançou com a sua pesquisa empírica, com os seus registros de imagens, você pode trazer mapas, etc. e tal, ficaria bem organizado. O geral seria só para situar o leitor. Entende? Esse geral seria só para situar. Outra coisa que eu achei, né, um trabalho com mais ou menos 35 páginas, mais algumas páginas de fotografia, é um trabalho pequeno, ele tem, na verdade, um formato de artigo, e olha que faltou você colocar aí algumas páginas de pré-textuais, mas você dividiu o seu trabalho em 7 capítulos. Capítulos, às vezes, muito pequenos, certo? Capítulos que tem basicamente o título, você ainda subdividiu, às vezes, esses capítulos, esses 7 capítulos, dividiu, às vezes, em 1, 2 itens, né? Eu acho que seria necessário dar uma relida e reordenar
esses capítulos. Olha, eu acho que sim, lendo, vendo por alto, o seu trabalho tem no máximo 4 capítulos. Esses capítulos que você está chamando de capítulos só são títulos de uma continuidade de coisas que você foi lendo e que se encaixaria tranquilamente num título mais do capítulo, e você poderia, esses que você está chamando de capítulo, seriam subcapítulos de um capítulo. Porque se eu divido muito o meu trabalho, que está pequeno, em vários capítulos, eu não dou conta de responder pelo título daquele capítulo. Aí eu chego, divido, por exemplo, um capítulo com apenas um item. Não é bom. A BNT não sugere isso. A BNT sugere que se você tem um capítulo e quer dividir, divida pelo menos em 2 ou 3 subcapítulos. Para dividir em um só subcapítulo, não faz muito sentido, porque a divisão é exatamente para você ordenar as ideias. A partir do momento que você divide, o capítulo já é pequeno, ele já fica menor ainda. Você ainda não deu conta de responder o título principal, você já puxa para um outro subcapítulo. Então, seria uma coisa você olhar com calma isso aí, certo? E trabalhar melhor esses dados. As fotos são ótimas, certo? Aí, na sua apresentação, você fala que a água apodrece e tal, e tal, e tal. Seria interessante ter pesquisado um pouco isso, que eu acredito que são os dejetos dos urbanos, que aí você também mistura, você em alguns momentos fala do município e fala das cidades, e a sua pesquisa está muito mais no município, na área rural do município e não na cidade, mas muitos desses municípios têm as cidades como áreas por onde passa o rio, e às vezes os dejetos urbanos, água de banheiro, água de pia, água disso, daquilo, outro, vai para dentro do rio e polui o rio, contamina o rio e apodrece a água, certo? Que provavelmente não apodreceria se não tivesse essa contaminação por dejetos urbanos, né, de uso da água, né, tornando essa água uma água cinza, uma água escura, uma água fedorenta, né? E coisas desse tipo. Que esse, inclusive, é um dos debates da transposição do Rio São Francisco em relação aos rios receptores da água. Porque a maioria dos rios na Paraíba estão poluídos. E tem artigos sobre isso, tem trabalhos de dissertação sobre isso, né? Fazer mais uma pesquisazinha para que a gente possa entender melhor esse processo. Eu acho que também caberia uma pequena participação política no seu trabalho. Você poderia fazer esse debate, não precisa ser muito aprofundado não, mas, por exemplo, a expansão do eixo norte, né, com essa subveia, né, esse subcanal do Piancó, ele está dentro do PAC de 2013, mas ele foi acordado entre 2010 e 2011, na reeleição da presidente Dilma com os estados. Certo? E veio o PAC 2013, certo? E de 2014 para 2015, né, a Dilma começa a ser caçada, começa a ser perseguida, começa a ser caçada. Isso provocou o quê? Uma total paralisação, né, das obras. Né? O governo parou. Né? Os golpistas do Planalto Central, a mídia, né, pararam tudo que tinha do governo, né, todos os tipos de denúncia, de corrupção, de desvio de verba, disso, daquilo, outro, né, e que não foram comprovados no final das contas, mas Dilma foi caçada. E diga-se de passagem, certo? Se ela tivesse concluído o trabalho dela, certo, até 2018, certamente a obra teria sido concluída. Hoje vocês estariam aí, certo, com esse eixo concluído, se não 100%, mas 98%, 99%, certo, de já estar recebendo água do São Francisco. O golpe
é o principal responsável pela paralisação da transposição dos ofensores. Você não tocou em nada sobre isso aí. Então, esse golpe impediu. Agora, como já existiam, certo? Muitas partes da obra licitadas, certo? O governo Temer teve que dar continuidade. Mas aí seria interessante fazer uma pesquisazinha se ele não cortou recursos também, porque provavelmente ele deve ter cortado recursos. E aí, né, o atraso. Depois o Bolsonaro veio aí só fazer campanha política e, na verdade, não fez foi nada, né? E por aí vai. Então, é isso, sabe, Emanuel? Eu acho que você tem condições ainda de dar uma melhorada no seu trabalho. As observações que eu fiz, eu vou lhe mandar aí, posso mandar para a Lima, certo? E eu acho que quanto menos você estendesse o seu objetivo geral e os seus objetivos específicos, mesmo que você apresentasse dados no geral, seria melhor. Eu me focaria, né, nessa coisa dessa transposição do eixo norte, mas como pesquisa focal no município de Itaporanga, ou na zona rural do município de Itaporanga. E aí você tem as comunidades onde você fotografou, onde você colheu informações. Certo? Porque, vamos dizer assim, compromete a não pesquisa, né, diante de um vale que é o segundo mais importante do estado da Paraíba e do semiárido. É o primeiro, né, porque o Vale do Paraíba ele tem trechos de semiárido e tem trechos de litoral, né, agreste litoral, e o Piancó, Piranhas, Açu, ele é quase que totalmente, né, de semiárido, de sertão. Então, isso tem uma importância maior, né? Os mapas, eles precisam ser crescidos, né, ao limite das páginas. Tem outros mapas muito melhores. Uma pesquisazinha rata na própria internet, você encontra outros mapas muito melhores, fazendo o eixo, riscando os eixos, e aí você pode, inclusive, fazer interferência nesses mapas, destacando a sua área, né? Dando uma quadrantura à área que você está pesquisando especificamente. Né? As fotografias estão ótimas, mas precisam ser comentadas, precisam ser melhor legendadas. Toda imagem ela precisa ter uma legenda autoexplicativa. O que é, onde é, quando foi, certo? Que zona rural é, que município é, e etc. E tal. Então, precisa isso ser dito, né? E, para finalizar, você fala de uma iconografia de aproximadamente 5, 6 fotografias que deveriam estar dentro dos resultados da sua pesquisa. Com as fotografias colocadas, comentadas, analisadas, etc. E, para fechar, tem uma parte dos resultados que você bota o questionário. Não é para botar o questionário. O questionário, ele sai dali. Ali você tem que botar o que você colheu e analisou dos dados do questionário. Você colocou o questionário em si. Certo? E aí, as normas da ABNT que você precisa fazer, né? Com cuidado, ou pedir alguém que entende de ABNT para deixar o seu trabalho redondinho, tá bom? Mas obrigado aí pelo convite e espero que tenha contribuído com o seu trabalho. Ok, obrigado, professor Belo. Manuel, você quer falar alguma coisa por enquanto ou espera o Leandro falar? Não, professor, vamos esperar o Leandro falar. Eu estou fazendo as anotações aqui, tudo direitinho para fazer as correções. Tá joia, tá certo. Professor Leandro, por gentileza, fique à vontade. Ok. Obrigado, boa noite a todos aí. Obrigado, Manuel, professor Lima, pela confiança aí de avaliar o TCC, ao professor Belarmino, né? Estamos aí numa empreitada também, né? Sempre aí nos TCCs. E eu espero que eu vou falar algumas coisas, vai no segmento que o professor Belarmino já falou, então não vou repetir.
Então, onde você tem um pouquinho mais, né, prolixo, devagar, você devagar, mas acho que você falar menos que o professor Belo, certo? Tem algumas coisinhas que eu coloquei, Manuel, mas está muito mais a nível assim de estrutura, muda uma palavra, uma coisa, então nem vou tocar, mas depois você vai receber, aí você vai ver que é bem tranquilo, certo? Concordo também com o professor Belarmino, essa questão de você colocar assim, o Vale do Piancó, por exemplo, é muito amplo uma área, né? Então, assim, com um projeto, mesmo que ele esteja no início, você teria que mais ou menos cobrir todas as localidades onde essa água vai passar, o município, os sítios, e assim você tem 2 ou 3 exemplos, né, de localidades, né, e que não são diversas de outros municípios, porque uma coisa é a perspectiva de, por exemplo, quem vai ser o primeiro município que vai receber essa água. Outra coisa, por exemplo, é aquele município que talvez não vai sentir tanto, tem muito isso. Por exemplo, né, no eixo lá de Monteiro, aquelas pessoas de Monteiro, ela efetivamente vê a água chegar, né, da transposição, mas outros não. Tudo bem que pereniza mais um pouquinho o rio, né, por mais tempo, né? Então seria por isso que quando você bota o Vale do Piancó, fica uma coisa muito ampla. E quando você estuda o Vale do Piancó, ela também te obriga a você dar conta de todos os municípios, de visitar pelo menos, ver como é que está, por exemplo, aonde esse canal vai passar, quais são as localidades, o que já foi feito, se já foi desapropriado, não foi desapropriado, a que pé está, né? Mesmo sabendo que é uma política, é importante você tentar apontar essas questões. Aí eu vou passando aqui, certo? Para ser mais breve. Diz aí, Manuel. É porque assim, na verdade esse eixo, essa parte do ramal Piancó, ele realmente não foi começado. Aí é por isso que não teve como também tratar na pesquisa. Não, eu entendo, mas assim, por exemplo, onde ele já foi demarcado, né? Que local é esse? Então, quando você pensa em estudar isso, ele meio que te obriga a você já começar a dizer, né? Você estudar uma política no início tem esse problema, né? Que você meio que se compromete com aquilo que ainda não existe. Esse é um dos problemas, né? Então, é por isso que é interessante, né? E aí eu concordo, por exemplo, lá no teu resumo, tu vai falar, né, por exemplo, eu acho que tem que melhorar os objetivos. Tem uma hora que tu fala que esse ramal vai abranger cerca de 390 municípios. Esse ramal ele não vai abranger essa quantidade, eu acho que essa quantidade de municípios deve ser o eixo todo que pegou, certo? Porque 390 municípios, tem mais municípios, por exemplo, Do que a parte da Paraíba. Paraíba que você está estudando. Então, só ver esses dados, entendendo? Talvez seja o eixo todo, talvez, né? É isso que eu estou falando. Talvez seja o eixo todo, aí você confundiu. O Talvez ramal toda a transposição, né? Toda. é, ou é toda a transposição ou o É. eixo, né? Que eu estava procurando, deixa eu ver se eu acho aqui um documento que é da Ana. Agora eu não achei, né? Eu li um documento da Ana e não tinha essa quantidade de municípios, entendendo? Então, assim, é interessante você ver quantos municípios do ramal, acho que deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Pelo menos aqui na contagem rápida tem uns 26 municípios, certo? Uma contagem rápida, porque não deu para ver. Né? Mas depois eu te mando também esse documento. É uma folhazinha só falando sobre o ramal do Piancó, né? O sistema do E ramal por onde Piancó. passa o rio, né, Leandro? Porque, por exemplo, vários municípios não é cortado pelo rio, pela bacia em si. Sim, aqui ele está falando das sedes atendidas, né? É. As sedes atendidas. Aí é isso que fala assim, então, por exemplo, você já tem uma grande gama, se fosse pegar só unicamente o ramal, né? O ramal você já teria uma grande gama para ver. Aí você vê, eu apontei aqui, aí você vai dar uma olhadinha, eu acho que são menos municípios, o ramal, certo? E aí eu vou passando aqui.
tem algum, eu acredito que era necessário você fazer, por exemplo, na sua introdução, você querendo falar da transposição, eu acho que é necessário, como o professor Belo disse, você fazer meio que uma rememoração do processo todo do São Francisco, né? Começando lá com o governo Lula, passando pelo governo Dilma, e aí você citando obras, a gente tem muitos estudos, né? No período antes, durante e até esse momento sobre o Rio São Francisco. Então, assim, se você botar assim, sei lá, integração da Bacia São Francisco, transposição do Rio São Francisco, você tem muitas obras que podem entender, que podem lhe dar a melhor compreensão do processo histórico, como é que foi. A questão das barganhas políticas também é importante entender, né? Mas, claro, nem tudo vai entrar no seu trabalho, mas eu acho que é necessário você fazer uma contextualização histórica, né? Você inicia a tua introdução, você fala, né? Foi idealizado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aí você vai falando, né, dos projetos, como houve a mudança de nome, né, de integração, mudou. Então, eu acho que era melhor você dar uma amarrada nessa situação histórica, certo? E aí eu senti falta na tua introdução, por exemplo, de você falar qual é o objetivo do teu projeto, do teu trabalho. Qual é a área efetiva que você vai trabalhar? Porque você coloca uma coisa muito ampla, né? Vamos dizer, você não detalha assim, né? Não detalha assim qual é a área efetiva. Então, eu acho que seria interessante você dar essa reforçada na história, melhor estruturar e colocar um pouquinho sobre os objetivos do trabalho, né? Aí vem aquilo que o professor Bellarmino falou, você dividiu demais os itens e muitas vezes você nomeia um capítulo, mas você não trabalha, vamos dizer, muito profundamente sobre a temática que está no título do capítulo e fica meio que desconexo. Por exemplo, no item 2, né, o problema da seca vivida pelos nordestinos, quem vive da agricultura da sobrevivência. Esse termo agricultura de sobrevivência, ele, pelo menos assim, eu não lembro de ter lido, alguns colocam como subsistência, agricultura familiar, camponesa, tem vários itens, né? Mas aí você procura um melhor. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, que você, nesse item, você começa a falar novamente do processo, né? Da importância da transposição, certo? Mas você, por exemplo, não fala sobre o problema da seca no semiárido. Um exemplo. O que é a seca do semiárido? Né? O que é essa seca? É um fenômeno natural, mas como ela realmente atinge as pessoas, né? E aí eu vou só chamar a atenção nisso que eu não vou pontuar, mas assim, você bota muita citação com mais de 3 linhas e pelo menos assim, eu vendo, a maioria estava com uma fonte normal, 12, e é entre linhas duplas. Aí é sempre uma citação de mais de 3 linhas, a fonte é menor e a entrelinha é simples. Eu marquei, eu não vou ficar falando ponto por ponto não, mas só porque foi bem recorrente, certo? Então, eu acho que é interessante você falar. Aí, nesse item, por exemplo, eu senti falta de uma discussão, o que era o semiárido, as políticas públicas propostas para o semiárido, por exemplo, você falar de convivência com o semiárido, não estou dizendo explorar o tema, mas falar, porque para a gente entender sobre a questão das políticas públicas, para o semiárido, passa a conhecer como é que foi esse uso do semiárido, vamos dizer, há pelo menos 150 anos atrás, onde a gente começa a ter algumas efetivações de políticas públicas nesse semiárido. Então, acho que esse item, no item 2, seria interessante você trabalhar esses itens, né, sobre o que é o semiárido e a seca no semiárido. Porque quando você vai falar sobre seca, você traz uma da CEMADEM, que é o Centro Nacional, que você vai apresentar essa seca, né, como um desastre natural. Certo? E aí, tudo bem, para a CEMADEM é um desastre natural, porque quando você tem, aí a gente está falando de um centro que ele monitora os problemas de desastres naturais, há uma questão, existem discussões de que falar, olha, não existe desastre natural, porque a natureza ela é normal, ela acontece. O problema é quando a sociedade, o ser humano, ele vai, começa a desenvolver uma área e aquilo atinge. Então, até para esse conceito de desastre natural, né, que seria aquilo que atinge nós humanos de maneira natural, existem discussões que falam, olha, não existe desastre natural.
A natureza não causa desastre, ela atinge a gente e a gente que nomeia isso como desastre, mas é um fenômeno natural. Então, é só para ver essa discussão, né, que a seca é seca. A seca simplesmente é um fenômeno. Tudo bem que ela pode estar sendo agora, ela está sendo acelerada, temos processos aí, mas assim, sempre existiu, né, sempre não, que eu digo, né? Há muitos e muitos anos, né, a gente sabe que essa seca ela é uma normal, né? Então, acho que valeria a pena ter discutido aqui. Aí eu concordo, por exemplo, nesse item 2.1, né, quando você começa a falar sobre o problema da seca nas comunidades rurais, você fala sobre o Vale do Piancó, eu senti falta de mapas, de tabelas sobre população, né, quais são os municípios que participam desse vale, qual a população desses municípios, né, são municípios mais rurais, mais urbanos, então eu acho que seria interessante. Você botou as imagens, em alguns momentos elas não são tão representativas. Por exemplo, lá na tua figura 1, tu botou o polígono das secas, beleza, aí tu botou, né, alguns rios, Rio Jaguaribe. Por que Rio Jaguaribe? Já que a gente está falando do Vale do Piancó. Então, assim, quando a gente vai usar uma imagem, é interessante a gente botar uma imagem que seja bem representativa e muito ligada o objeto nosso de estudo, certo? Então, por exemplo, você com certeza procurar, você vai achar alguma imagem da região do Nordeste, mas valorizando talvez ali os rios, a bacia hidrográfica ali da Paraíba, né? Principalmente esse ramal do Piancó. E aí, mas nessa transposição do Rio São Francisco, né, o item 3, você meio que coloca lá Milton Santos, né, para falar dessa questão desses processos. Eu acho que é Milton Santos, né, e que você vai falar, mas assim, ele fica meio que perdido, ter cuidado, certo? A gente não pode forçar o autor a estar em tudo que é canto, né? Tem canto que ele está diretamente, tem canto que você tem que fazer uma relação bem próxima de você entender aquilo a partir da visão do autor. Então é importante ter isso, né? Ter cuidado, né, como o professor chamou, né, nas falas, né, de autoridades ou deputados, né, você tem que deixar, colocar bem que aquilo não foi uma entrevista, que aquilo ali foi, por exemplo, foi uma entrevista para uma rádio tal, porque muitas vezes, a depender de quem for que está entrevistando, a fala é diferente, né? Então é importante a gente ter isso. Por exemplo, você usa a fala do Tovar Correia de Lima, aí ele coloca, né? E aí, por exemplo, não tem a identificação de onde veio essa fala. Então é importante que você coloque entrevista concedida à rádio tal, ou palestra feita no local tal. E é um golpista, viu, Manuel? Às vezes era até melhor tirar esse cara daí. Tem essas questões aí, foram tudo contra a transposição. Cássio Cunha Lima, tudinho. Aí agora querem tirar proveito junto com o Bolsonaro. Tem essas questões aí, né? Só o Gadelha apresentou o projeto em 2003, né? A primeira proposta, em 2006, aliás. Você está falando de Marconi Gadeiras, que é dessa região aí, né? Isso, ele apresentou o projeto, eu estava na Universidade Federal quando ele fez a apresentação, mas em sentido de defender isso daí que o Leandro está falando, está dizendo. Né? Desculpa aí pelo pessoal. Não, tranquilo, professor Lima, sempre é bom ouvi-los. Tem uma hora que você coloca a citar, por exemplo, os pontos positivos e negativos. Por exemplo, faltou uma análise sua. Isso vai acontecer, isso não veio, ou isso aconteceu, por exemplo, lá no eixo leste, no eixo norte, aconteceu isso, não aconteceu, vimos que aconteceu isso, porque se é um local que está em construção, e a gente já tem exemplo, já tem áreas concluídas, como é que se deu aqueles resultados lá? Então, você só citou e não trabalhou com eles. Então, assim, é bom você cita, tudo bem. Isso aí veio lá acho que foi do RIMA, né, que você disse, foi do RIMA. Aí você cita vários impactos positivos e negativos, mas você, por exemplo, aí você
bota um parágrafo muito curto e termina o capítulo com uma citação que não é bom. É bom você fazer. Você não botou lá, comente. Olha, isso aí dessa forma foi... esses problemas são apresentados a partir disso. Como é que o governo está vendo que vai verificar essas mudanças? Essa chegada de muitas pessoas, será que essas pessoas vão embora depois que terminar a obra? Se não vão, como é que vai ser criada a infraestrutura? Então, é interessante você trabalhar, né? Eu acho que o item 3 e 4 ele podia ser um item só, certo? Talvez fazia mais sentido, aí entrando no que o professor Belarmino falou, de você subdividir. Fundia e subdividir entre eles. Porque, assim, o item 3, ele tem 3 páginas e meia e não tem nenhuma subdivisão. Então, melhor você criar um item 3, pegando o item 3, 4, deixa eu olhar só o 5 aqui. Não, item 3, o 3 e 4, porque o 5 você já vai falar mais de Piancó. Então, valeria a pena, talvez, você fazer isso, juntar, porque você diminuía mais essa quantidade de itens ou capítulos, certo? Aí, essa figura aqui é do Vale do Piancó. Eu não gosto muito dessas mapas, porque ficou solto. Assim, para você que conhece, é bom, mas você sempre, quando vai localizar um local, você tem que dar pelo menos, no mínimo, a figura do estado. Você tem que botar o estado em destaque, né? Assim, tem que chamar, a gente tem que observar o estado e ver a área sua de estudo em destaque. Porque, por exemplo, uma pessoa que não conhece a região não vai saber. Só vai dar para identificar, por exemplo, que Piancó é perto de Coremos, Iguaraci, Olho d'Água, Santana do Garrote, Aguiar, mas eu não vou saber localizar isso olhando para Paraíba, entendeu? Eu não sei se é perto do litoral, se é longe de João Pessoa, porque quando a gente usa essa figura é interessante você botar o estado como um todo, tá certo? Deixa eu mudar aqui algumas coisas que o professor Belarmino falou. As suas fotos, eu acho que você deveria comentar mais as fotos, certo? E aí teve um momento lá no item 5, quando você fala do rio Piancó, faltou falar as características, por exemplo, hidrogeográficas, o relevo, aí lá na frente você fala, né, onde é a nascente, mas, por exemplo, você não tratou sobre a ideia de alto, médio e baixo curso, se há algum uso econômico, sem ser, por exemplo, da agricultura, será que tem, sei lá, tem alguma indústria pequena ou grande, olaria, não sei, padaria, matadouro, não sei, poder ter, né? Aí, esse rio, vista pela óptica do local, eu acho que poderia fundir o 5 e o 6, porque você está trabalhando no mesmo tema, você não tem uma mudança temática. Então, acho que dá para fundir o 4 e o 5 e o... Desculpa, o 4 e 5 não. O 3 e o 4 e o 5 e o 6. Concordo com o professor Belarmino. Esse questionário você não deve colocar ele da forma que você talvez tenha aplicado junto ao seu entrevistado. Você tem que construir um texto e usar esse questionário como base. Né? Porque aí fica aquele negócio, pergunta e resposta, pergunta e resposta. Então você constrói um texto, você tem que dialogar, por exemplo, faltou a sua análise. Por exemplo, só fazendo uma bem básica, né? No que se refere à questão hídrica, você acha que mudou muito com o passar dos anos? Sim. A deficiência dos órgãos de gestão de recursos e fiscalização ambiental, tanto estadual como federal, é muito notada e a ausência dessa autoridade. Diante dos olhos de todos os moradores ribeirinhos, o usuário dessas águas tão importantes no bacia hidrográfico. O seu entrevistado diz que está uma situação ruim. Mas se você olhar dentro da perspectiva da política, melhorou. Mas como, professor? Melhorou porque hoje a gente tem institucionalizado quem deve fazer as coisas. Só que o problema é que a gente tem institucionalizado no papel. Isso já é um ponto bom. Mas, na realidade, muitas dessas institucionalidades, autoridades, elas não existem, têm problemas, deficiência. Então, a discussão vem aí. Olha, o meu entrevistado diz que o problema é a gestão dos recursos hídricos, mas é importante dizer que tem uma lei tal, que eu acho que é 2000 e alguma coisa, que é sobre gestão de recursos hídricos, bacia hidrográfica, que trata disso, que nesse caso a autoridade seria a ANA. O Comitê de Bacia Hidrográfica ele é um comitê nacional, porque passa por 2 estados, então tem toda uma problemática de gestão.
Então, é discutir, a partir da fala do seu entrevistado, você também fazer uma análise, certo? E aí mudar esse roteiro de pergunta e resposta. É você fazendo uma análise e utilizando, claro, de maneira científica, utilizando a fala do seu entrevistado, né? Aí, como eu disse, esse item 5 e 6, para mim, ele se funde também. No item 7, que nesse caso aí viraria o item 5, né, você volta mais uma vez, né, à questão de observar, né, a transposição, certo? As obras de transposição, mas aí me sentiu falta de, por exemplo, de locais. Por exemplo, aqui, isso aqui é vinculado ao eixo norte, né? Por exemplo, aonde no eixo norte vai ser? Não, vai ser no município tal. Você ir lá, olha, aqui passa o canal, o pensamento é que daqui eles vão fazer uma articulação para ir pegar o ramal do Piancó. Então faltou essa parte, vamos dizer, da prática real, mesmo que, mas professor, está iniciando agora. Mas por iniciar agora, certamente você deve saber que ele já tem mais ou menos previsto como é que vai ser as obras, né? Então, acho que seria interessante apontar alguns aspectos da realidade, né? Deixa eu passar aqui para terminar. E aí, nas considerações finais, né? Nas considerações finais, como é um projeto, uma política, é tentar entender, por exemplo, como essa política vai impactar a vida das pessoas. Ora, lá em cima, você fala, e até o teu entrevistado mesmo, né? Ele vai falando, por exemplo, sobre empresas, se essas empresas não chegarem a partir do processo de irrigação, as coisas não vão prosperar. E, por exemplo, a ideia não é que só fortaleça a empresa, mas também que possam fortalecer aquela agricultura, né, que está próxima, aqueles moradores, aqueles agricultores, camponeses, né? Porque o desenvolvimento não se dá só com a chegada da grande empresa. Na verdade, o desenvolvimento se dá quando as pessoas têm, vamos dizer, processos que possam ter, usando uma palavra da Amartya Sen, né, de liberdade, ou seja, ele consegue plantar, ele consegue vender, ele consegue comprar uma televisão, uma geladeira, uma motinha, um carro, né? Então, será que está pensado dentro desse plano? Então, são coisas que você poderia questionar. Por quê? Porque ainda não existe na efetividade, mas já existe um plano. Então, você teria que buscar esse plano para tentar entender. E aí, concordo, eu até coloquei aqui, ó, esse item deve estar no corpo de texto, esse capítulo 9 de iconografia, certo? E lembrando que tem uma foto, acho que não sei se é a foto 6 ou 7, a figura, que tem uma criança bem estampada de frente. Você tem que ter alguma forma, borrar o rosto dela para não ficar reconhecida, certo? Mesmo que você esteja tirando uma foto, mas ele ficou bem de frente mesmo. Então é interessante que você faça alguma forma de não ter o conhecimento, né? Quem é a pessoa que você possa estar conhecendo, né? Então, eu espero ter contribuído, Manuel. E aí depois eu te mando o TCC, você vai ver minhas anotações, acho que vai ficar mais fácil, algumas falas minhas. Tá bom? Obrigado e tudo de bom. Ok, professor Leandro, muito obrigado aí pelas observações importantíssimas, né? E aí eu falo para o Manuel se quer fazer alguma observação para a gente fazer a conclusão do trabalho, Manuel. Não, professor, só agradecer pelas observações, foram anotadas, inclusive eu pedi licença, não sei se deu para entender, que eu gravei aqui, que fica melhor para mim trabalhar também as observações dos senhores, para que acompanhe. Eu vou sim fazer todas as alterações. Já de cara já vi que vai ajudar muito o meu trabalho. Queria agradecer a vocês pelas observações, aos senhores, e o demais só pode continuarem. Se preparar para a Supercopa aí, que o Flamengo vem aí, né, Lima?
Exatamente. Mas a gente está preparado, pô. Não, mas são eles que vão sofrer Mas, na mão da gente, né, Janicleide? mas o Flamengo não pode ver o Palmeiras não. Quando eles veem, eles tremem tudo. Não parece não, que ontem perdeu de virada pro meu Corinthians. Ótimo, É. exatamente. O nosso Corinthians, né? Ai, Que resolveu o problema das estradas brasileiras. A nossa é torcida, isso, né? professor Lima. Até nisso, Mas, né? mas Olha Janicleide, só. a gente tem que agradar o freguês, não pode ganhar só também, não. O bom freguês a casa volta, né? O bom freguês É, sempre volta, diz o ditado. é, A gente finge que não está escutando essa, viu? Isso, professor, a gente faz de conta que nem ouviu. Isso, exatamente. Então, o Belo e Leandro, a gente sai da sala, é isso que vocês sugerem? Eu chamo aqui um novo pode link, ser, pode ser. é isso? Pode ser, tranquilo. Ou manda Ah, pro Zap ou bota aqui no fone. Manuel, você tá, fica por aí comandando a galera, viu? Tá, A gente volta logo. tá certo, professor. Manda pelo zap mesmo, Lima. beleza, combinado. Vamos lá. Chegou aí para vocês? O Zap? Chegou. Aí a gente fecha os microfones aqui, é isso? Pode até dar uma saidinha aí, sem sair totalmente. Ah, tem como sair aqui, né? Sair da chamada, é isso, Leandro? Mas se o senhor sair, o senhor sai, o senhor fecha a chamada, porque acho que foi o senhor que organizou. Qualquer Certo. coisa é só o senhor clicar no endereço e dar um enter que o senhor sai. Mas aí a sala fica aberta. Na Ah, barra de entendi. endereço dá um enter e sai. Certo, então deixa eu dar um enter aqui. É agora, Rosali, vem a nota. Faz com que a história. Se eles me aprovar, me dá um 7, eu comemoro aqui, pronto. Esse teu áudio aí não saiu nada, viu?
E aí, Emanuel, preparado para receber a nota, se livrar do curso, entre aspas? Eu não E morrer pode de ficar correr. lá. É, meu Deus. Morreu e outro sempre vai morrer agora, na reta final. Isso é loucura, menino. Deu tudo certo já. Não tá em Deus. Agora é só esperar a nota, fazer as correções como eles repassaram. Pronto. Tem mais o que apresentar, não. O bom é isso. Se livrando da apresentação, que é o mais tenso. Até porque, assim, era o momento que ia chegar, né? Sabia que ia chegar esse momento de você apresentar e estar se formando para trabalhar na área da educação. Ou seja, trabalha com pessoas. É óbvio que a gente fica com receio, mas, com o decorrer do dia a dia, eu tiro de letra.